Fala turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Informática para a Vida. Nós estamos com a nossa série de redes de computadores e nós vamos continuar a nossa série de vídeo falando sobre redes de computadores. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os meios de transmissão das redes, como funciona, como se dá esse procedimento, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, deixar um like no vídeo e compartilhar aí com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito no crescimento aqui do nosso projeto. Vamos lá? Vamos entender como são os meios de transmissão de uma rede de computadores, tá? São diversos os meios de transmissão para dados. Vamos focalizar nos meios de transmissões mais comuns nas redes locais e apontar algumas características associadas a esses meios de transmissão específicos, que são elas: atenuação. Qualquer que seja o tipo de sinal que irá percorrer por meio da transmissão, este sofrerá uma redução em sua potência. Esse fenômeno, conhecido por atenuação no sinal de manifestação de forma diferente conforme a natureza do sinal: eletricidade, ondas eletromagnéticas, material por meio de fibra, no caso as fibra óptica, cobre, etc. Outra frequência de sinal, o desejável, que corra o mínimo possível de atenuação, ou seja, a ideia é que ela não aconteça, né? O desejável é que ocorra o mínimo possível de atenuação. Largura de banda. O que vem a ser uma largura de banda? Não é somente a atenuação que interessa, a questão da qualitativamente do sinal, né? A transmissão da rede em um meio. Também a largura de banda deve ser considerada. Entende-se por largura de banda a capacidade de um meio de transportar os dados em determinado tempo, né? Ou seja, o tempo que ela leva para levar uma determinada informação, um determinado dado de um lugar para o outro. Geralmente é medida em kilobits por segundo ou megabits por segundo, tá? Então aí nós temos a largura de banda e falamos da questão da atenuação. São fatores importantes que devem ser observados na hora de você estiver observando a sua infraestrutura no meio de transmissão de dados. Par trançado. O que é o par trançado? Bom, os cabos de par trançado vêm substituindo os cabos coaxiais, né, anterior, desde o início da década de 90. Hoje em dia é muito raro alguém ainda utilizar cabos coaxiais em novas instalações de rede, ou seja, basicamente hoje é tudo par trançado. O nome par trançado é muito conveniente, pois estes cabos são construídos justamente por 4 pares de cabos entrelaçados, por essa razão aí do par trançado, né? O entrelaçamento dos cabos cria um campo eletromagnético que oferece uma razoável proteção contra a interferência entre os pares do cabo, fenômeno conhecido como crosstalk, né, ou diafonia. Então essa aí é uma característica, né, do par trançado. Temos aí alguns tipos, né, do par trançado, e aí existe 2 tipos de par trançado, que é o cabo UTP, que é o par trançado não blindado, e o STP, que é o par trançado blindado. E aí, se você observar aqui na nossa imagem, nós temos o UTP. Observe que existe, né, a questão da não blindagem. Ele é mais simples, vamos dizer assim, né? A estrutura, você vai observar também, caracterizar pela forma, né, dos cabos, dos pares, né? Tem uma característica. Observe que ele é meio mais, não é um é contínuo e o outro é contínuo, e um é meio que tracejado. No blindado, ele tem uma blindagem de metal, né, uma estrutura mais resistente, né, e ele tem aí as características que os cabos, geralmente os pares branco e o laranja, por exemplo. No caso, os que tem laranja, os cabos são verde, marrom, né, azul e laranja, e os outros são totalmente brancos, pares interlaçados aí. Então essa é uma característica comum do tipo de cabo.
Mais sobre os cabos STP e UTP. Bom, o STP possui uma cobertura metálica alumínio, melhorando a proteção contra ruído, sendo mais recomendado para ambientes fortes, né? Fonte de interferência, como grandes motores elétricos e estações de rádio que estejam muito próximas. Nas instalações de rede, o mais comum é encontrar o UTP. A utilização de tubulação metálica para acondicionamento dos cabos elimina a interferência eletrônica externa, porém não com a interferência dos cabos entre si. Os cabos UTP padronizados pela norma EIA e TIA 568B são classificados em categorias e a diferença entre eles está na frequência máxima de suporte, né? Conforme mostra aqui, a gente vê na tabela aqui abaixo. Nós temos então, por exemplo, você vê aqui, por exemplo, o tipo de categoria, né? Categorias 1, 2 até a categoria 7, e aí tem aí a descrição do que faz cada categoria. Por exemplo, categoria 1, voz, né? É utilizado mais cabo telefônico. Categoria 2, dados de até 4 megabits, né? É uma comunicação mais lenta. Categoria 3, ele transmite até 16 MHz e dados de 10, né? Até 10 megabits. Ou seja, também hoje basicamente insuficiente para muitas redes. Categoria 5, aliás, categoria 4, né? Transmissão de até 20 MHz e 20 megapixels, né? Também uma velocidade hoje considerada muito baixa. Os categoria 5 ele já carrega um pouquinho maior. Tem uma transmissão que vai, né? A transmissão de 100 MHz e transportando dados de até 100 MB. De repente aí você contratou uma internet de 200, 300 MB, e aí você está utilizando o cabo de transmissão desses seus dados, o categoria 5, não vai rolar. Por quê? A sua rede tem uma capacidade de 300, mas você tem um meio de transmissão que só leva até 100. Então, nesse caso, não é compatível com a velocidade da internet que você tem. Então, você tem que mudar a sua infraestrutura. Categoria 5E, ela tem a frequência de até 10 MHz, né? E os dados de 1000 megabits, né? Ou seja, está chegando a 1 giga. Então, aqui já seria a opção para você que tem uma internet acima de 10, de 100 no caso. É a categoria 5E. Hoje, muitas das pessoas estão utilizando a categoria 6, né? É a categoria mais usada, que aí tem uma frequência de 250 MHz e transportando, né, dados até 100 1000 megabits, 1 gigabit, né? Então é uma categoria mais recomendada, sendo também utilizado em redes de até 100 gigabits. Então é uma categoria muito utilizada. A categoria 7, transmissão de até 600 MHz, recomendado para redes, né, acima de 10 gigabits, né? Você pode usar uma rede menor? Pode, mas aí é tipo desnecessário. Mas você tem essa categoria, então são as categorias dos pares para você utilizar no tráfego da sua rede, né? Ainda sobre as redes, né? Os conectores, meios de comunicação, conectores utilizados nos cabos de par trançado que a gente viu agora. Eles seguem um padrão, né? O RJ45. São parecidos com os conectores de cabo telefônico, porém são maiores, pois acompanham mais fios. Os conectores RJ45 possuem 8 pinos, né, para acomodar os 4 pares trançados do cabo UTP. Para os conectores RJ45 também foi definido um padrão conhecido como por EIA e TIA, órgão norte-americano responsável pela padronização dos sistemas. Então tem uma ordem de você conectar, de você colocar, né? E aí nós temos uma imagem representando aí os cabos, né? No caso aí o cabo, o RJ45, aqui nós temos uma blindagemzinha diferente, né? E esse aqui tem ele com os cabos inseridos, você vendo aí, então a representação. Aqui nós temos um alicate de crimpagem, é o cara que vai fazer a crimpagem, vai fazer tipo efetivar o seu cabo. Você vai encaixar os cabos, vai apertar ali, colocar ali, ele vai apertar aí
crimpar então o seu cabo. Para crimpar o cabo, ou seja, para preencher o cabo ao conector, a gente usa então o alicate de crimpagem que a gente vê na imagem. Após retirar o cabo, a capa protetora do cabo, você precisa tirar as traças dos cabos e em seguida arrumá-los em ordem dentro do conector, na ordem correta, que tem uma sequência, né, dentro do conector para o tipo de cabo que você está construindo. E aí é só apertar que vai estar fechando, tá? Fibra óptica. Nas fibras ópticas, apenas a luz é transmitida e por isso elas são totalmente imunes a qualquer tipo de interferência eletromagnética. Além disso, como os cabos são feitos de plástico, ao invés de metal, eles são resistentes à corrosão. As fibras ópticas são utilizadas quando existe a necessidade de interconectar computadores a distâncias maiores do que 100 metros em relação ao equipamento de rede. É bom observar que existem vantagens e desvantagens no uso das fibras, né? Vantagem: os cabos de fibra óptica são mais seguros em ambiente onde existe perigo de incêndio ou explosões, pois não soltam faíscas. Também o sinal transmitido através do cabo é mais difícil de interceptar, sendo mais seguro para transmissões sigilosas. Uma das desvantagens é que residem um alto custo, né, dos cabos, tanto quanto o custo das placas de rede. A instalação é mais complicada e exige mais material. Então, essa é a desvantagem. É um pouquinho mais caro, vamos dizer assim. Tipos de cabo de fibra óptica. Aí nós temos o cabo monobloco, monomodo, né, para projeto com maiores distâncias, né, um cabo mais longo, e o cabo multimodo. E aí você vai observar que nós temos aqui uma representação deles, né, com as dimensões. O cabo multimodo, que é esse aqui que a gente vê, ele é um cabo mais, o eixo aqui dele é mais grosso, né? Os revestimentos tem um revestimento menor e é um cabo para distâncias mais curta. O monomodo, ele é um único, né? Aqui vai ter vários fiaíscos, né? No monomodo é um único, mais fino, e ele é utilizado, né? Tem uma área maior de revestimento, uma casca mais ampla, e ele é para distâncias mais longas. Aqui nós temos aqui uma representação, observe aqui, ó, o multimodo e aqui o monomodo, observe a imagem representando o tipo de cada um dos cabos, né? Você identifica, tão importante para você instalar na sua rede. Rede sem fio, ou wireless, né? Nas redes sem fio, as informações são transmitidas através do ar em canais de frequência de rádio na faixa de kHz até GHz, ou infravermelho, frequência de ondas de THz. As redes sem fio são uma alternativa viável onde é difícil ou mesmo impossível instalar cabos metálicos ou de fibra óptica. Tipicamente, as redes sem fio proporcionam a integração de dispositivos pessoais como os tablets, notebooks, celulares, enfim. A rede corporativa, dominada anteriormente por PCs e servidores, a mobilidade é um dos maiores benefícios da tecnologia wireless. No início das redes sem fio, as tecnologias não eram padronizadas, o que complicava as implantações. Atualmente, os fabricantes e os órgãos técnicos estão se unindo para gerar padrões de mercado de forma a garantir implementações mais simples. A frequência de transmissão utilizada hoje é de 2.4 GHz ou de 5 GHz, padrão 802.11. Em redes wireless, o IEEE desenvolveu e disponibilizou aos fabricantes o padrão 202.11 e outros grupos formados por fabricantes, né? Que é no caso a Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba e outros criaram um padrão Bluetooth. Em rede sem fio existe dois modelos de conexão: o modo ad hoc ou ponto a ponto, onde os dispositivos comunicam diretamente sem a necessidade de um ponto de acesso, AP. Modo infraestrutura,
que é o dispositivo se comunica através de um ponto de acesso AP. Eles também podem comunicar com o dispositivo em uma rede baseada em cabos. O access point, ou ponto de acesso, interconecta o dispositivo sem fio e permite que os dispositivos sem fio se conectem a computadores ligados à rede baseada em cabos. Os pontos de acesso são limitados normalmente a 50 ou 100 metros, com variações de acordo com os obstáculos. Os pontos de acesso mais conhecidos suportam até 256 dispositivos conectados simultaneamente. E aí nós temos aí como a representação, né, a conexão direta, né, que é aqui nós temos esse computador que comunica direto com esse computador ou diretamente com o cabo. E nós temos aqui um exemplo de um roteador, né, que é uma espécie desse modo infraestrutura, onde você leva o sinal de rede até ele e a partir dali ele joga, né, podendo conectar até 256 dispositivos ao mesmo tempo a ele, né, através ali dos seus, gerando os seus IPs. Beleza? Rede sem fio de computadores. Falamos um pouquinho, portanto, sobre os meios, né, de transmissão de rede de computadores. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui no crescimento do nosso projeto. Até a próxima.